Bom dia, irmãos e irmãs. Aqui é o Padre José Raimundo, paróquia Nossa Senhora da Esperança, do Estiepe, em Salvador. Hoje é quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, dia 27 de janeiro de 2021. E o Evangelho é Marcos 4, de 1 a 20. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeavam, a parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este comentário já apareceu no sábado, dia 19 de setembro de 2020, a propósito do texto paralelo de Lucas 8, 4 a 15. O Evangelho de hoje nos oferece, conforme a versão de Marcos, a parábola do semeador e também sua explicação, a qual, em essência, não difere muito da maneira como nos é apresentada por Mateus e por Lucas.
Nos três somos postos ao lado do semeador, diante de 4 tipos de terreno, 3 improdutivos, enquanto um somente é terra boa. Olhando o conjunto da parábola, podemos dizer que se trata de uma semeadura que começa cheia de esperança, mas seu desfecho é calamitoso. As sementes que caem conforme a terra que encontram pela frente podem nada produzir, o que acontece com os 3 primeiros terrenos, ou produzir 100 por 1. Seguindo a explicação básica dada por Jesus nesta parábola, a semente é a palavra de Deus lançada no nosso coração. Durante o ato de semear, ela pode cair em diversos lugares. Aqui, porém, somos sobretudo convidados a ler a parábola através dos olhos do próprio Jesus. Por meio dela, é como se o Senhor estivesse fazendo um balanço geral de sua atividade de missionário e pregador e perguntasse se seus esforços estariam ou não dando resultado satisfatório. Afinal, o trabalho de semear a palavra e autenticá-la por meio de sinais e prodígios também poderia estar fracassando. Contudo, um último terreno bom produz como convém, 100 por 1. E a história, que caminhava para um fim trágico, graças à atividade de Deus, que não cessa de trabalhar dentro do nosso coração, dá uma prodigiosa reviravolta. Quando o Senhor percebe em alguém uma boa disposição, ele logo aproveita em sentido positivo. E não obstante a nossa mesquinhez e falta de sensibilidade, continua apostando em nós até o fim, com infinita misericórdia. Vamos, pois, nos oferecer inteiramente ao Senhor e pedir que Ele disponha de nós mesmos, nos transformando em terra boa que produz frutos preciosos, sempre na medida de 100 por 1, para a glória do seu nome e salvação nossa. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.